noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, na companhia de vocês, para continuarmos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos caminhando assim para o desfecho desses encontros. São 1019 questões e nós já estamos na 946. Então, daqui a pouco, por isso é que eu estou dizendo, caminhando para o nosso desfecho. Lembrando que esse programa, esse estudo está gravado, está na rede social do MAP. Quando esse estudo se faz presencialmente, ele tem término do livro. Chegamos ao final do livro. Aí nós retornamos ao início. Exatamente. E assim ele acontece sempre. Se nessa encarnação estudarmos esse livro 50 vezes, 50 vezes vai acontecer isso. Chega ao término, a gente retorna. Nas gravações, como o programa está gravado, é aconselhável que todos nós que estamos estudando retornássemos à primeira gravação e fizéssemos online o que fazemos presencialmente. Perfeitamente. Né? Porque, Célia, por que voltar e terminar e retornar ao início das questões? Porque em cada momento, normalmente fazendo-se um estudo desse livro, a gente já percebeu que se leva aí pelo menos 2, 3, às vezes 4 anos para você fazer o estudo não é a leitura, mas é um estudo minimamente aprofundado. Você lê as questões, você lê as respostas e você contextualizar. É você trazer o que está sendo dito aqui para a nossa vida real, a nossa vida atual. E por que voltar, né, Célia? Porque quando nós chegarmos na última questão, 4 anos depois, ou 3 anos depois, ou 2 anos depois, e voltarmos à primeira, a nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso amadurecimento dentro do Espiritismo mudou. As nossas atitudes mudaram. Nós vamos perceber isso quando retornamos. Isso vai nos dar essa possibilidade de evoluirmos. A gente sempre traz aqui, né, o exemplo de Divaldo Franco, quando ele começou muito jovem e a sua mentora Joana disse para ele, olha, você tem que ler o Livro dos Espíritos. Aí, passaram alguns meses, ele disse, já li. Aí ela disse para ele, lê de novo. Ele leu de novo, já li de novo, ela disse, lê de novo. E assim ela foi por 10, 11 vezes, mandando que ele lesse de novo. Quando ele chegou lá na 11ª, 12ª vez, que ele já tinha lido o livro, ela disse assim para ele, agora você estuda. Então é assim que a gente precisa fazer na nossa vida, porque isso aqui, Célia, é o Pentateuco kardeciano, né? É o Livro dos Espíritos, o Evangelho principalmente, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Precisa ser livro de cabeceira nosso. Precisa ser livro que a gente tem que estar manuseando todo dia. Porque são os ensinamentos de Jesus. É o Consolador que ele nos prometeu que enviaria para nós. Então isso tem que ser matéria-prima para nós nos desenvolvermos. Nivaldo... Não, sim, nós desenvolvermos, Célia, e criarmos essas condições para que a gente possa passar desse plano de provas e expiações para a regeneração. E não parar aí, não. Quando estivermos nesse planeta de regeneração, nessa nossa condição, nós vamos ter que continuar estudando ainda mais.
para que a gente possa pensar em planetas mais evoluídos, e mais evoluídos, e mais cada vez mais. Até que a gente possa, Célia, chegar o mais próximo possível desse Criador, porque Jesus nos garantiu que todos nós um dia faríamos tudo que ele fez e muito mais. Então, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Esse nosso estudo, esse nosso encontro aqui, online, ele começou em maio de 2020. Isso é para vocês terem uma ideia do tempo que nós estamos levando. Nós estamos aqui no dia 10 de fevereiro de 2025. O nosso estudo presencial, porque esse estudo também acontece presencialmente, ele começou depois. Nós estávamos na pandemia e aí tendo uma série de cuidados, nós começamos presencialmente em novembro de 2020. No outubro de 2020, no dia 19 de outubro de 2020. É para ver o quanto tempo se leva estudando isso. A gente não pode, e olha que a nossa competência ela é muito limitada. E a gente conversa, a gente explana sobre perguntas, sobre a resposta dos nossos amigos espirituais dentro das nossas possibilidades. E ainda assim a gente leva esse tempo todo. Célia, como você está trazendo datas, né? Eu estava vendo, esse livro aqui está desde o início comigo, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos. E eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos no dia 2 de abril de 2012. 2 de abril de 2012. Então, é pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? Porque, eu relato aqui, Célia, a grande dificuldade que foi. Cada questão dessa, a gente lia as perguntas e as respostas e ficávamos, meu Deus. Como? O que é isso? Como é que pode isso? Então, o tempo, retornamos novamente aqui, né? A segunda início de leitura desse livro foi dia 10 de março de 2014. Agora, chamando a atenção que quando eu entrei no grupo de estudo, no dia 2 de abril de 2012, não estava na primeira questão, não. O estudo já tinha começado. Eu peguei o livro, peguei o estudo andando. Retornou a primeira pergunta 2 anos depois. Mas lembra, o nosso tempo está passando, mas lembra que nós estudávamos, lia a pergunta de Kardec, a resposta da espiritualidade. A pergunta de Kardec... Não havia comentário. Nosso primeiro estudo era assim. Não era? Aí nós começamos a nos questionar. Aí a conversa começou a acontecer, os argumentos, as reflexões, e aí parou de levar 2 anos. Passamos a fazer 4. um estudo um pouco mais aprofundado, Um pouco mais. Célia, esse tempo que, na verdade, a gente está aqui, de certa forma, passando com vocês, é muito importante, porque muita gente, poxa, mas eles já conseguiram, já estão lá na frente. Não estamos, não. Não estamos. Não estamos, não. Nós estamos começando ainda. Começando junto com vocês. Então, inicialmente é difícil, é complicado. A gente não entende. A gente não entende, mas a gente tem que insistir e persistir. Que a gente vai começando a gente pegava, eu lembro na época, os livros, né, Alvinha de Luz, Ceifa de Luz. Você lia um texto daquele de Emmanuel, você não conseguia entender. Célia... É o amadurecimento mental. Ele vai acontecendo. Você começar a raciocinar
dentro do que eles nos trazem. É a gente entender essa vida espiritual. Sério. Essa perseverança que Nivaldo falou, nós temos que perseverar sim. Mas aí não entendemos, aí eu largo de mão. Não, eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar, mas eu tenho que buscar esse entendimento. Se eu não entendi, eu tenho que buscar entender. Eu lembro, né, Célia, dos encontros físicos, nós tínhamos estudos presenciais naquela época, e nós também, sabe, Célia, não nos acanharmos de colocar as nossas dúvidas. Porque muitas das vezes o nosso questionamento é, para quem já está mais lá na frente, infantil. Mas para nós é uma realidade. Para nós é uma dificuldade. Então nós temos que levar em consideração a dificuldade de cada um. E graças a Deus, os grupos de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, os grupos presenciais, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ninguém torce o nariz. Até agora, ninguém torce o nariz para qualquer que seja a pergunta, né, inerente ao assunto. É claro que qualquer coisa que... Extra. Aí curricular, não, né? Aí nós vamos já... Mas perguntas, não existe perguntas aqui tolas, não existe perguntas... Não existe. Dentro do que nós estamos estudando. Todo questionamento, toda dúvida é válida. É válida. E já passamos por isso. Então sabemos muito bem o quão é difícil a gente entrar nesse entendimento dessa vida futura, desse mundo espiritual que a gente não consegue compreender. Quando o André Luiz traz as cidades existentes no espaço, nós falamos, mas como? Como é que pode? Prédios, salas, né? Refeitórios, hospitais. Mas como? Porque a gente tem essa visão, Célia, material, a gente precisa tocar. Eu lembro, Nivaldo, logo que eu comecei a estudar esse livro, uma pessoa muito influente aqui da nossa casa também estudava conosco, e nós estávamos falando sobre a misericórdia do nosso Pai, sobre que abrange todo mundo, que atinge a todo mundo. E aí eu mencionei uma personalidade aí não muito copiável da nossa sociedade. E aí eu perguntei se também para ele a misericórdia. Eu não entendia nada. E aí essa pessoa fez assim, pelo amor de Deus, isso é pergunta que se faz. E aquilo me incomodou muito, porque se era minha dúvida, sim, eu tinha que tirar. E dali para cá, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Então, no nosso grupo, no nosso estudo presencial, não tem isso. Não tem a liberdade de se perguntar qualquer coisa dentro do assunto que nós estamos estudando. E aqui, né, Célia, nós sempre colocamos para vocês, já há algum tempo a gente não fala isso, qualquer dúvida que vocês tenham. Qualquer dúvida. Coloquem, escrevam para nós, mandem, porque a gente verifica os comentários, a gente até curte lá os comentários. Se tiver alguma dúvida, algum receio, alguma coisa que não entendeu ou não concorda, a gente vai tentar esclarecer. Se nós não soubermos na hora, a gente vai pesquisar, vamos perguntar para quem tenha mais experiência e vamos tentar responder a vocês. Tá, então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo, agradecendo, Pai, a Ti, agradecendo o Mestre Jesus, agradecendo a todos vocês, amigos espirituais, aos nossos mentores, por todo esse acolhimento, por todo esse carinho, por todo esse envolvimento que temos
com vocês. Agradecemos e pedimos, Mestre Jesus, que a tua luz esteja a iluminar sempre o nosso caminho, os nossos passos, para que possamos ter esses passos firmes e decididos na direção do nosso Pai. Mas, Mestre, acima de tudo, nos ajude a sermos merecedores de poder te rogar, te pedir tua proteção, teu amparo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre, trazemos a reflexão de hoje, que vocês leram conosco. Ela diz o seguinte: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Quem nos trouxe isso foi Confúcio. E nós imitamos aquilo que vemos. Nós já trouxemos uma reflexão em que ela dizia que nós influenciamos outras pessoas diariamente. A todo momento a gente... Nós somos exemplos sempre. Nós somos exemplos. Para exemplo. alguém, nós sempre estamos sendo exemplo. Bom ou mal. Ou mal. Depende do nosso comportamento, do nosso agir, do nosso falar. Então, quando percebermos uma pessoa boa, vamos imitá-la. Porque fazer o bem, praticar o bem, isso é bom. Então, vamos fazer, vamos imitar. Agora, a contrapartida disso, quando virmos um homem fazendo o mal, aí a gente tem que examinar nós mesmos. Se nós estivéssemos na posição que ele está, como eu agiria? Então, nós temos que aprender a sermos críticos conosco. Nós temos que aprender a ser severos com os nossos comportamentos. O comportamento do nosso irmão, a gente tem que respeitar. Diante do meu comportamento, eu até posso influenciar, até posso. Mas se ele não quiser essa influência, se ele não perceber essa influência, eu simplesmente tenho que respeitar. Mas para mim, essa reflexão da nossa semana me diz alto que a nossa crítica, o nosso olhar crítico que nós temos em relação ao nosso irmão, esse olhar crítico, esse dedo apontado para ele, nós temos que direcionar isso para cada um de nós. Ele é um espelho, ele é um material didático, ele é um ser que me serve de material didático. É aquilo que ele está fazendo que eu não me permito fazer. Ele pode fazer. Eu não me permito. E Chico tinha uma fala mais ou menos assim. Ele dizia que ele dava ao outro o direito de ser como ele quisesse ser. Mas Chico, ele também se reservava o direito de ser o que ele determinou para ele ser. Nessa colocação que você trouxe aí, né, Célia? Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Isso traz para nós uma reflexão, né? Para mim, aqui uma reflexão, como as atitudes são mais importantes do que a fala. Do que a fala. Né? Normalmente, as nossas atitudes,
ela vai influenciar muito mais do que o que nós falamos. Aí eu posso até falar alguma coisa e transformar alguém, mas as minhas atitudes, essas sim, vão ser o exemplo que eu vou levar mais seriamente sobre as minhas atitudes. Se for do bom, serei um homem bom. Se for mal, serei um homem mau. Então, é a grande importância das nossas atitudes. E a gente fica o questionamento aqui na série, como está sendo as minhas atitudes? Como está sendo as nossas atitudes? As atitudes de vocês. É a atitude de um homem bom? Ou é a atitude que deve ser copiadas? Ou ainda temos a atitude do homem velho, daquele homem mau, que não somos exemplo para ninguém? A gente tem que se esforçar. O livro, o Evangelho nos diz, né, que o espírita, o bom espírita é aquele, não é aquele perfeito, mas é aquele que se esforça. Então vamos nos esforçar para sermos esse homem bom, que a gente possa realmente inspirar em alguém essa vontade de nos copiarmos, né, nos imitarmos pelo lado positivo. Fica a reflexão para a semana. Fica essa reflexão para a semana, né? E voltando voltando aqui ao nosso estudo, estamos no capítulo 1 da 4ª parte do Livro dos Espíritos, falando sobre penas e gozos terrestres. O subtítulo é Desgosto da Vida, Suicídio. É um capítulo pesado, né, Célia? Nós estamos na questão 945. 946. 46? Isso. E só que a gente vai aqui, Célia, antes de começar na 946, irmos lá no 943. A primeira pergunta. A primeira questão desgosto. que o Kardec faz sobre desgosto da vida, suicídio. E ele diz que o desgosto da vida que leva ao suicídio... A pergunta de Kardec é de onde nasce? De onde vem, de onde nasce. É motivado por 3 fatores básicos. 3 fatores básicos. Primeiro, ociosidade. Segundo, falta de fé. E o terceiro, saciedade. O que a gente entende, Célia, dentro desse item ociosidade? A gente precisa recorrer às leis divinas, lei do trabalho. Então, é preciso que a gente dê uma ocupação à parte física e à parte mental da nossa vida. Ou seja, nós precisamos trabalhar, ter atividade física e mental. Isso vai combater essa ociosidade, que eles nos dizem, os espíritos, como sendo uma das causas do desgosto da vida que leva ao suicídio. É nós ficarmos esse vazio existencial. Sabe, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não tenho nenhum compromisso, eu não tenho nada com nada. Nós não podemos viver assim, Célia. Nós temos que ter uma ocupação. Nós podemos, Nivaldo, até estarmos materialmente falando desempregados. Sim, é o que nós falamos aqui. Mas eu posso me dedicar a outras... o que nós falamos aqui, esse trabalho, essa ociosidade ou essa falta de trabalho, não tem a ver com carteira de trabalho, não. Não tem. Trabalho é qualquer coisa que faça com que a gente saia da cama e execute. Sabe? Cuidar, tomar conta de alguém. É um qualquer trabalho. dedicação útil. Qualquer tempo, qualquer desgaste útil que nós tenhamos, é um trabalho. Então, nós não podemos mais levarmos uma vida ociosa. Vamos cuidar de um jardim, Célia. Vamos cuidar de alguém, vamos fazer uma visita a um orfanato, a um asilo, vamos nos preocupar com alguma coisa. Ocupação. Vamos nos ocupar. Não falta. E não aí a gente vai combater, Célia, esse primeiro
motivo principal, ociosidade. É incluirmos na nossa rotina trabalho. Ah, mas eu já estou aposentado. Vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar alguém. Vamos participar de algum grupo de estudo. Vamos ler para alguém que não possa ler. Não é historinha, não é balela. Mas quantas pessoas que já chegaram à nossa casa dentro desse processo de ociosidade, sim, um vazio completo, existencial, sabe, sem ter motivos para viver. E nós perguntarmos, mas você se dedica a algum trabalho voluntário? Não. Você não podia ler para idosos? Você quer participar de algum trabalho voluntário? Na nossa casa nós temos aqui. Nós temos mais de cozinha. 30 projetos. Mais de 30 projetos, Célia. Quantas vezes nas nossas reuniões pedem lá na quentinha? Ah, mas eu não vou trabalhar na cozinha. Vamos ler para a criança, contar historinha. Ah, para a criança? Não quero não. Ah, então vamos conversar com os idosos, tem as casas, os asilos, vamos lá. Também não. Aí fica difícil. Se você então, não quer nada... Essa ociosidade. Se você procura essa ociosidade... Depois, o segundo tópico, eles dizem falta de fé. Falta de fé. Agora, essa fé, Célia, a gente sabe que tem que ser uma fé raciocinada. Ah, eu tenho fé. Mas verdadeira assim? e fé, raciocinada. Como que você tem fé? Como é que é a sua fé? Fé em que você tem? Então, precisa ser uma fé raciocinada. A gente precisa ter uma certeza de que nós nascemos, viemos de um plano espiritual, estamos aqui cumprindo um planejamento reencarnatório e vamos retornar, porque não somos daqui. Não somos. Não conhecemos ninguém com 200 anos. Não somos daqui, estamos aqui passando uma temporada, fazendo uma viagem. Estamos fazendo um curso para nos melhorarmos. Então, essa falta de fé faz com que a gente perca esse gosto pela vida. E o terceiro, Célia, a saciedade. É nós não estarmos satisfeitos, felizes. Com tudo que já temos. Com tudo que já temos. Com tudo que já temos. Sabe, aquelas pessoas que já têm tudo, mas está faltando alguma coisa. Mas, Nivaldo, eu não tenho aquele carro zero do ano, eu não tenho o último telefone, eu não tenho lá... Eu queria fazer uma viagem internacional, eu queria uma casa de campo, uma de praia, uma... Mas a gente, essas Nivaldo, insatisfações que levam a essa saciedade. Isso tudo que você está falando, essa saciedade, essa falta... nós não valorizamos o que temos, nós valorizamos o que não temos, o que almejamos. Isso aí vai nos causar decepções, vai nos causar desgosto. Eu não consigo. Perfeitamente. Então, vamos são esses 3 tópicos que os espíritos nos trazem como sendo causa principal. As principais. Há causas secundárias? Sim. A saciedade vai me trazer causas secundárias, a falta de fé, a ociosidade. Mas as principais são essas. Ociosidade é a gente dar uma função à nossa vida e à nossa mente. A falta de fé é a gente ter certeza nessa vida futura. Certeza nessa vida futura. E estarmos satisfeitos, felizes com o que nós temos. É amarmos o que nós temos. É curtir o que nós já temos. E não ficar sonhando com o que nós não temos. E uma questão, a 944, que eu gosto muito, depois que nós estudamos na semana passada essa questão, nós temos que lembrar dela sempre. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Kardec usa esse pronome possessivo. Sua.
sua. Eu tenho o direito de dispor da minha vida. E a gente escuta, né, Célia, muito isso. Ah, mas a vida é minha. A vida é minha. A vida é minha. Ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço dela o que eu quiser. Como se a vida fosse nossa. E Kardec pergunta, temos o direito sobre a nossa vida? E a espiritualidade nos responde simplesmente assim, não. Só a Deus assiste esse direito. Assim, simples. Sim. Só a Deus assiste esse direito. Então, a gente precisa lembrar disso sempre. É para isso que serve o nosso estudo. Com certeza. Esses estudos. Para a gente reforçar, Célia, esse entendimento, essa compreensão. Porque a gente tenho certeza que muitos, nós mesmos, né? Antes desses estudos aqui, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E aí, eu tinha essa ideia. Nesse momento de ignorância no sentido de desconhecer isso. Nesses momentos de ignorância, a gente fala isso. Mas já sabemos que a vida não nos pertence. A nossa vida não nos pertence. Bom, na questão 946, Kardec pergunta assim: o que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções deste mundo? Então, são aquelas pessoas que estão vivendo decepções, que estão vivendo em situações de miséria, e aí acham por bem se retirar da vida. E eles vão nos responder: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Que não têm a coragem de suportar, né, as misérias da existência. E lembrando, né, Célia, que essas misérias, essas decepções, nós combinamos no nosso planejamento reencarnatório. Muitos de nós participamos. Nós avalizamos. Isso não é novidade para a gente, não. Então, nos falta coragem hoje, mas nós acertamos lá em cima. Então, nós precisamos ter essa coragem realmente agora de persistirmos, lutarmos nessas nossas dificuldades que estamos passando. E eles continuam: Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não possuem força nem coragem. Então, Célia, se nós acertamos isso lá em cima, a gente tem o aval da espiritualidade. Eles vão estar do nosso lado, nos socorrendo. Como eles nos dizem aqui, Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não possuem forças nem coragem. Então, se nós tivermos coragem, força, vontade, determinação, por maior que sejam os desafios que aceitamos no nosso planejamento reencarnatório, eles vão estar nos cercando, nos intuindo, nos inspirando aqueles próximos a nós, encarnados, para nos ajudar. O problema, Nivaldo, é que a gente não quer passar por isso. E precisamos passar por isso. Quantas vezes recebemos ajuda de pessoas estranhas ou pessoas próximas? A ajuda sempre chega. Sempre. Que se sensibilizam e nos ajudam. Pessoas amadas, pessoas que... E nos ajudam. Pessoas estranhas. Pessoas que aparecem na nossa vida. E a gente percebe que, puxa vida, foi um anjo bom que apareceu. E não é? A gente até fala isso. Puxa vida, me ajudou, resolveu tal situação. Então, são essas ajudas que Deus manda para nós, através dos encarnados mesmo. Né? As atribulações da vida